bem-vindos a mais um estudo da lição da Escola Sabatina, nosso maná diário. 19 de dezembro, terça-feira, tem como título o testemunho fiel de Mordecai. No capítulo 3, nós vamos ver o relato da perseguição de Hamã perante Mordecai. Como ele estava vivendo no império Medo-Persa e como estrangeiros, mais cedo ou mais tarde, eles iriam ser provados, ser testados. E a Bíblia relata isso no capítulo 3 do livro de Esther, quando a Bíblia diz que o rei Assuero dá poder a um homem chamado Hamã e lhe constitui como primeiro, entre os presidentes, somente abaixo do rei Assuero. E a Bíblia diz que toda vez que esse homem ia ao palácio, todos os soldados, todos os servos que estavam ali perante, todas as pessoas que o vissem passando, eles deveriam se curvar e fazer reverência àquele homem. E aí a Bíblia diz que Mordecai, toda vez que Hamã passava, Mordecai era o único que permanecia sem fazer a tal devida reverência. E aí, entre os soldados, perguntaram a Mordecai por qual motivo esse homem não fazia reverência a Hamã. Primeiro, porque a Bíblia relata que Hamã fazia parte de uma nação, ele era dos Agaditas, ele era dos Amalequitas. Era uma nação cujo livro de Deuteronômio, no capítulo 25, versículo 19, vai dizer que era um povo inimigo do povo de Israel. E Hamã sabia de onde ele era. Hamã era um benjamita, um israelita fiel. E ele tinha aprendido, e o próprio Deus tinha ensinado, os seus pais tinham ensinado, que somente é o Senhor teu Deus, adorarás e prestarás culto. E ele sabia que ele não deveria se curvar e nem se ajoelhar perante este homem. Mas a Bíblia diz que Hamã, furioso, com desagrado da não reverência perante ele, que para ele era uma humilhação em Mordecai não se curvar perante ele, trata ali uma estratégia para que pudesse ali de alguma forma perante o rei ganhar mercê, para que pudesse fazer o seu plano. Qual era o seu plano? A Bíblia diz que seu plano não era só Mordecai, mas sim exterminar toda a nação de Israel. Toda a nação deveria ser exterminada. O seu plano era esse, era não só destruir. No capítulo 3, no versículo 6, vai dizer que o seu plano não era só destruir Mordecai, mas sim todos os judeus. E aí, para colocar esse plano em ordem, a Bíblia diz que ele vai perante o rei Assuero. E no capítulo 3, versículo 8, então disse Hamã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, que não cumpre o rei, pelo que não convém o rei tolerá-lo. E aí a Bíblia vai dizer que ele agora Hamã começa a ganhar a mercê do rei e começa agora a botar em prática o seu plano. Qual era o seu plano? A Bíblia diz que o seu plano era matar Mordecai, e não somente Mordecai, mas todos os judeus. A Bíblia diz isso, que a vontade dele era que pudesse matar todos os judeus. E aí agora a Bíblia relata a história desse homem, que através dessa história ele tinha uma receita completa para que pudesse ali agora perseguir os judeus. E aí nós vamos ver a história desse homem que deu testemunho, que foi usado por Deus para que pudesse levar Esther até o palácio. E agora esse homem agora revela a sua identidade como judeus e agora sofre a perseguição ali no cativeiro Medo e Persa. Nós vamos ver a história agora desse homem, um remanescente fiel. E a Bíblia diz, meus queridos irmãos, que no tempo do fim, muitos de nós seremos odiados, humilhados, perseguidos por causa da nossa
fidelidade para com Deus. As leis do mundo nós devemos cumpri-las, até que não impeça a nossa adoração a Deus. E aí o relato bíblico vai dizer que este homem não foi capaz, mesmo sendo oprimido, tentado, ele não cedeu, ele permaneceu um remanescente fiel, que é a história do primo de Esther, Mordecai. Que Deus possa nos abençoar durante esse dia, que nós possamos permanecer fiéis, mesmo quando as circunstâncias vierem. Enquanto estiver favorável, deveremos estar fiéis. Enquanto as coisas ficarem mais apertadas, sermos perseguidos, oprimidos, a Bíblia diz também que nós deveremos permanecer fiel, porque nós temos um Deus, o Deus de Israel, que cuida de cada um de nós, e somente a Ele, e somente Ele merece toda a nossa reverência e nossa adoração. Que Deus possa nos abençoar nesse dia. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai, nós queremos agradecer a Deus porque estudamos a Tua Palavra. Estudamos a Tua Palavra a respeito desse Teu Filho, Teu servo, que foi protegido pelo Senhor, fez por onde merecer, não adorou nem se curvou, porque acredita, né, e cremos que somente o Senhor merece o nosso culto e a nossa adoração e a nossa reverência. Que o Senhor permaneça conosco nos momentos bons e nos momentos difíceis, possamos permanecer como esse remanescente fiel permaneceu na Tua Palavra e nos Teus ensinamentos. Perdoa os nossos pecados, continua conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.